Professores e alunos da Unesp aderem à greve nacional da educação contrária ao corte de recursos e em defesa da universidade pública. Em Bauru, a manifestação teve início em frente à Câmara Municipal e se deslocou por ruas do centro da cidade. Com faixas e cartazes, os manifestantes cobraram um novo posicionamento do governo federal. A gente também conversa com o professor da Unesp, Jefferson Goulart, sobre o corte orçamentário no IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, responsável pela realização do Censo Demográfico. Uma nova edição está prevista para 2020 e, se a qualidade não for mantida, pode impactar em diversas pesquisas científicas. A edição desta quarta-feira, 15 de maio, começa agora. Boa noite. Diversas cidades no Brasil aderiram hoje à Greve Nacional da Educação. As manifestações foram organizadas por conta de medidas anunciadas pelo governo federal. Dentre elas, a redução de investimentos na educação como um todo, o corte orçamentário para universidades e institutos federais e a suspensão de bolsas de mestrado e doutorado pela CAPES, a Coordenadoria de Pessoal de Nível Superior. Em Bauru, alunos e professores da Unesp aderiram ao movimento com um ato em defesa da universidade pública. Aos poucos, a quadra 4 da Avenida Rodrigues Alves, em frente à Câmara Municipal de Bauru, foi sendo tomada pelos manifestantes. O local foi escolhido como ponto de encontro por ficar no centro da cidade. Com cartazes e faixas na mão, ou colados pelo corpo, os participantes fizeram questão de marcar presença na Greve Nacional da Educação, que teve protestos em várias partes do país. Tudo por conta de medidas anunciadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, que vão se traduzir em menos recursos para a educação, do ensino básico ao universitário. Alunos, professores e funcionários da Unesp aderiram ao movimento como um ato de defesa à universidade pública, gratuita e de qualidade, como explica o coordenador geral do DACEL, o diretório acadêmico da Faculdade de Ciências. A ciência ela não se faz sozinho, ciência se faz com construção. Se fecha as universidades federais, a estadual perde. Mas além disso, também tem os cortes da educação que atinge a escola estadual, atinge o PIPID, atinge bolsa de mestrado, doutorado, atinge a educação como um todo. Então a gente acha que é a nossa função estar aqui hoje defendendo a educação. Estudantes da USP em Bauru também compareceram e com o mesmo objetivo, garantir a continuidade das pesquisas científicas. Com esses cortes que está tendo de bolsa, esses cortes que vão haver na educação, na previdência, tudo isso está motivando a gente a lutar por uma melhoria nesse governo. Não foram essas as promessas que tiveram, não tiveram promessas e ninguém está satisfeito com os cortes. A pesquisa do Brasil é uma das mais fortes da América Latina. Sem dinheiro para pesquisa não existe a extensão. Nós de universidade pública, nós atendemos o público. Nós precisamos desse dinheiro para continuar atendendo a sociedade. É o nosso retorno que eles estão querendo tirar. Aluno de pós-graduação da Unicamp, Gabriel levou um cartaz em que brincou com a palavra balbúrdia. O termo foi usado pelo ministro da Educação quando anunciou o bloqueio de dotações orçamentárias em universidades federais. Gabriel está preocupado com o corte de bolsas de mestrado e doutorado, feito pela Coordenadoria de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, após pedido do Ministério da Educação. Tem amigos meus que estão desistindo de pesquisa porque não tem mais bolsa. Eu trouxe até aqui, eu nomeei aqui toda a balbúrdia que esse fascista, que esse presidente fascista está fazendo na educação com os trabalhadores, com a reforma. É por isso que eu estou aqui. Este outro grupo de unespianos aproveitou a manifestação para apontar outro problema da universidade pública, a permanência estudantil. Esses cortes das federais eles já atingiram a permanência estudantil e eu, como aluna de permanência estudantil da Unesp, me sinto também no dever de trazer essa pauta, que mesmo esse corte sendo nas federais e na educação básica, é o nosso dever também lutar por essa educação que é do Brasil. Após gritos de protesto, os manifestantes iniciaram uma caminhada por ruas importantes de Bauru. Para este professor, este tipo de ato ocorrido de maneira simultânea em diversas cidades pode trazer resultados práticos nos próximos dias. Sem pressão, não tem resultado nenhum. Agora, quando você pressiona
e de alguma forma cobra respostas, aí a sociedade se manifestando exige do legislativo reformas. Por isso que é fundamental, né, que nesse momento os deputados pensem que vão ser votados e que tem que dar uma resposta para a população. Esperemos que seja tudo revertido. 2020 é ano de censo demográfico no Brasil, mas a pesquisa que revela as características dos brasileiros de uma forma mais detalhada pode ficar comprometida. Isso porque o IBGE, o órgão responsável pelo censo, sofreu um contingenciamento de verbas que pode chegar a 25% do orçamento. A estimativa é de que os recursos para o censo, que antes eram de 3 bilhões e 400 milhões de reais, sejam reduzidos para 2 bilhões e 300 milhões. Segundo o IBGE, essa redução não deve prejudicar a qualidade da pesquisa. Mas, em razão desse anúncio, o CRUESP, o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, divulgou uma nota em que reitera a necessidade de que o censo seja realizado e que a pesquisa seja feita de forma ampla. Segundo o CRUESP, uma redução no levantamento poderia comprometer não só a elaboração de políticas públicas, mas também as pesquisas realizadas pelas universidades que servem de base para a elaboração dessas políticas. Para explicar como o censo contribui com as pesquisas, o repórter Otávio Frabetti conversou com o professor da Unesp em Bauru, Jefferson Goulart. 2020 é ano de censo no Brasil e, ao que tudo indica, a pesquisa vai ser menor. Para falar dos impactos, dos possíveis impactos causados por essa medida na formulação de políticas públicas, eu converso agora com o professor da Unesp em Bauru, Jefferson Goulart. Professor, para muitos o censo representa um mapeamento, uma fotografia, um retrato do que é o país e da população que vive nele. Mas esse levantamento é muito mais do que isso, né? Eu queria que você falasse dessa importância do censo, por exemplo, para a pesquisa científica. O censo que se produz no Brasil através do IBGE, ele é a melhor radiografia da realidade social e econômica do país. Porque, diferente de uma pesquisa amostral, ele procura produzir um conjunto de informações primárias que constituem a base real da vida social, familiar, domiciliar da sociedade brasileira. E, como tal, ele é a base fundamental para a produção de uma grande parte da pesquisa que se produz no Brasil. Aliás, o que se produz em termos de pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia no Brasil, depende em larga medida do censo produzido pelo IBGE. Tanto do ponto de vista da sistematização, da produção desses dados, mas também na sua transformação em conhecimento através da investigação científica e também da formulação de políticas públicas. De que maneira o censo contribui, essas pesquisas contribuem para essas políticas públicas? Vejam, nas mais diferentes áreas do conhecimento, essa realidade produzida pelo censo do IBGE permite aos planejadores, aos gestores, aos pesquisadores terem conhecimento de informações básicas, fundamentais, primárias, que são passíveis de transformações em ações do Estado, de políticas de governo que atingem determinadas áreas. Para citar alguns exemplos mais claros, numa situação endêmica de dengue, como nós vivemos no Brasil há vários anos, a pesquisa, por exemplo, sobre o Zika vírus, tanto nas ciências biológicas como na saúde pública, podem produzir melhores perspectivas, melhores programas, melhores ações que deem conta desse problema. Da mesma forma, um diagnóstico adequado sobre a situação habitacional, o acesso à infraestrutura urbana, como energia, saneamento, também são transformadas em ações que podem ser muito mais eficazes diante da veracidade e da realidade que os dados nos apresentam. A questão fundamental, portanto, é tratar esse conjunto de informações em conhecimento e esse conhecimento se transforma em ações, ou seja, a política pública que os governos praticam para melhorar a vida das pessoas e permitir melhores condições para acessar direitos. Professor, a presidente do IBGE, Suzana Guerra, em entrevistas recentes,
disse que essa diminuição nesse possível levantamento do ano que vem nada tem a ver com possíveis cortes no orçamento do IBGE. Ela disse que realmente o IBGE já pensava em fazer um questionário, um levantamento mais ágil, mais enxuto. E que essa mudança em nenhum momento traria perda de qualidade desses dados, de precisão desses dados. O senhor concorda com isso? Não concordo. Diminuir o escopo da pesquisa significaria um comprometimento do conjunto de informações que o censo pode oferecer. Ainda que não se mude substancialmente a metodologia da pesquisa, isso vai significar na prática tirar uma parte das questões que historicamente vem feito parte do levantamento produzido pela instituição. Isso significa empobrecer o conhecimento, de tal forma que isso também compromete a nossa capacidade de comparar a evolução socioeconômica, demográfica do país nas últimas décadas, porque essas questões foram objeto de investigação nos censos anteriores e, portanto, ela comprometerá ainda mais o autoconhecimento que o Brasil precisa para combater os seus grandes problemas, as suas grandes mazelas, como a desigualdade, a falta de direitos. E, portanto, diminuir o escopo da pesquisa compromete bastante a sistematização desse conhecimento e a sua transformação em ações que melhorem a vida das pessoas, sob um argumento contábil, orçamentário, que, portanto, também compromete, ao fim e ao cabo, a própria cidadania. Um censo menor, ele pode tirar uma importante fonte de pesquisa para quem estuda essa área? Ou, por exemplo, essas perguntas poderiam ser colocadas em outras pesquisas que o IBGE já faz hoje? Veja, o censo ele tem uma projeção para visitar diretamente 70 milhões de domicílios no Brasil. Se essas questões não forem objeto de investigação e levantamento agora, quando se processará o censo em 2020, ela terá que ser feita em outras circunstâncias. Portanto, o argumento contábil padece um pouco de racionalidade, porque se não se gastará agora, se gastará depois. E é muito ruim do ponto de vista, como eu disse, comparativo para se examinar a evolução social, econômica, demográfica do Brasil. E evidente que a ausência desses dados compromete não só o conhecimento, como também a produção de políticas públicas. Portanto, esse argumento de economia de pouco mais de próximo de 1 bilhão, pouco menos de 1 bilhão de reais, é um argumento contábil que não encontra justificativa. Seria uma pena, será um grande problema, um grande risco para o desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil se o censo for prejudicado sob o argumento de corte orçamentário. Essa coleta de dados incompleta, se ela realmente se tornar uma realidade, é um prejuízo que dá para reverter no futuro? O senhor prevê um cenário muito ruim? Sempre é um prejuízo, porque nós temos uma sociedade muito desigual. E muitas vezes a ignorância, o desconhecimento sobre uma determinada realidade pode retardar uma ação pública, uma política pública. Portanto, se nós não conhecemos com profundidade, com detalhes, as diferenças, as desigualdades regionais, sociais, econômicas, as mudanças de comportamento, os problemas de saúde pública, nós não seremos capazes de combater essas mazelas. Portanto, o argumento de encolhimento do escopo da pesquisa, ele vai, na verdade, contra a ampliação de direitos. É algo injustificável para um país que já é tão desigual e que carece de desenvolvimento em todas as áreas e, sobretudo, aquela população mais atingida pelas desigualdades. Os mais pobres, os mais carentes, os que têm menos acesso à educação, à saúde, a saneamento. Portanto, se nós ficarmos defasados em relação a essas informações, nós ficaremos também atrasados na solução desses mesmos problemas. Por último, a explicação do IBGE, do governo, para essa possível diminuição no questionário é de que eles estariam seguindo uma tendência internacional de países desenvolvidos que já têm um questionário mais enxuto. Então, eu acho que tem alguma relação? Você acha que isso pode dar certo do ponto de vista quando se compara com outro país, como por exemplo os Estados Unidos, Inglaterra? São situações bastante diferentes. Não é possível comparar países cujas dinâmicas econômicas, sociais, demográficas estão razoavelmente estáveis há mais tempo. Não é o caso do Brasil. As nossas mudanças mais relevantes são bastante recentes.
por exemplo, como acesso à educação, acesso à infraestrutura urbana, o aumento da expectativa de vida. Portanto, elas são muito dinâmicas no caso brasileiro, somado ao fato de que nós somos um dos países mais populosos do mundo. Portanto, esse argumento de que o encolhimento do tamanho da pesquisa seria uma tendência internacional não é um argumento convincente para o caso brasileiro. Na verdade, por trás dele tem um argumento fiscal, orçamentário. O problema que nós corremos é que essas informações podem atrasar em muito a nossa capacidade de lidar com os problemas. E desse ponto de vista, nós ficamos ainda mais distantes da conquista de direitos, difusão de direitos e de conhecimento e reconhecimento de uma cidadania ampla para todos os brasileiros. Tá certo, professor Jefferson, muito obrigado pela sua participação aqui no Nesp Notícias e por nos ajudar a entender um pouco da importância que o censo tem para o nosso país. Eu que agradeço, foi um prazer. O Nesp Notícias está chegando ao fim aqui na TV, mas você pode acompanhar a nossa programação também pelo nosso canal no YouTube. A gente se encontra amanhã. Tchau!